Rapidinho, o tempo voa. A importância da sabedoria e humildade. Eu estava ouvindo um rapaz que fala sempre um youtuber. Ele é pastor e youtuber. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. Eu falei, como eu gosto de plagiar, né? Plagiar o que é bom é ótimo. O que é ruim, tem muita gente plagiando o que não presta, né? Ou falar mal das pessoas, bíblica. Coitado do Pedro, do Jacó. Quantos já ouvi falar malhando essas pessoas? Mas falar bem das pessoas é quase o caso do osso. E esse falou bem de uma pessoa que dificilmente o outro tinha essa ideia de falar bem dessa pessoa. O Sansão também, né? Quanto já fala mal do coitado do Sansão. Aí eu falei, mas sabe, é interessante isso aí. Que eu me emociono quando eu vejo coisas excelentes do ser humano. De Deus, para mim não é surpresa. Muita gente, mas o que eu espero de Deus é coisa extraordinária mesmo. Então, não tem nenhuma surpresa. Agora, quando eu vejo do ser humano, me surpreende. Me emociona quando eu vejo que é do ser humano, que geralmente a maioria do ser humano é difícil. É interesse próprio, é crueldade, é toda essa coisa. Por isso que tem duas passagens bíblicas que eu sempre me emocionei quando lia. Agora com o tempo já calejou. São de ações humanas. Uma de Mardoquai, depende da Bíblia, da fé dele perante Esté. Falaram, se você não for, você e sua família sofrem as consequências, mas Deus dará livramento para nós. E outra de Jacó, Israel, né? Ele estava doente de cama, anunciaram que José vinha visitar. E a Bíblia diz que ele se esforçou para levantar, para receber o filho. Que a maioria dos doentes, o que é que faz? Finge-se mais doente ainda, para receber misericórdia. Mas Jacó não, ele se esforçou para levantar. Então são coisas humanas assim que é coisa rara, infelizmente, né? Mas Deus sempre recomenda fazer o contrário, considerar os outros sempre superior a nós, amar ao próximo como a si mesmo. Essas são recomendações bíblicas. Mas mesmo no nosso meio é amor, amar o próximo, mas quando é a nossa vez de provar esse amor, não é fácil. Uma coisa eu falava, prometer amor absoluto. Outra coisa é quando a oportunidade for minha, eu tenho que demonstrar esse amor. Aí, ao invés de demonstrar esse amor, estou dando as costas, coisa parecida assim. Lamentável na vida de muitas coisas parecidas assim. Então, por gentileza, Provérbios capítulo 15. Vamos ficar de pé, por gentileza, se for possível. Provérbios 15, 33. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e procedimento e honra e precedendo a honra vai a humildade. Já que tem que pegar um óculos dobrado. E precedendo a honra vai a humildade. Quer dizer, para a pessoa demonstrar humildade, para ter honra, antes da honra precisa ter a humildade, né? Normalmente. 16, 18, que está pertinho um do outro, né? 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Grato, meu Deus, pela vida que nos concede, analisando, estudando a Tua palavra, meu Deus. Sei que o Teu Santo Espírito com cada um,
sendo o Senhor o professor de cada um deles, falando na minha mente, na mente do coração dos teus filhos, coração dos teus filhos. Sabendo assim imploramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deixa eu jogar esse negócio um pouquinho para lá, senão vou tropeçar nele. Como já estou no tempo que, se não está tudo escrito, já não lembro mais, é igual que eu estava regendo indo. Se a turma dá uma paradinha, eu penso que foi eu que estou errado, que já está... Termina uma estrofe, peraí, qual é a próxima estrofe? A segunda ou a terceira? Agora acho que eu melhorei, mas já tive bem pior. Pessoas que guardam muita raiva pode adoecer a psique e até psicossomático. Estive conversando com uma pessoa recentemente, ele estava realmente abatido, ele caiu, espiritualmente não, mas psicologicamente, fisicamente, ele estava arrasado. Quase com uma bengala e tal, difícil de saúde, não podia mais trabalhar e tal. E ele tinha algumas mágoas. Aí ele foi no psicólogo. O psicólogo falou, olha, você tem que chegar nessa pessoa e pedir desculpa. Nem que você esteja certo, mas para aliviar o coração. E conversar com a pessoa e tal. E ele falou com muita dificuldade, mas ele chegou lá e fez essas coisas. E começou a se sentir melhor. É fácil? Não é fácil. Depende da mágoa que tem no coração, você precisa cortar essa mágoa. Por isso que diz a Bíblia, o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15, 13, está mesmo lá de Provérbios 15, 13. Como você vê, a mente é o cérebro da alma, eles compartilham a alegria e a tristeza. Tem muita gente que acha que cérebro e alma é a mesma coisa. Mas a alma cuida do lado espiritual, o cérebro cuida da parte do físico. Nenhum texto bíblico fala que você está mal do cérebro, tem problema no cérebro, não fala em cérebro. O problema é a alma. As coisas espirituais é a alma. A alma é o cérebro o cérebro da alma, né? O cérebro do espírito, espiritual. O mal de algumas pessoas é o dinheiro. Se tivesse menos, seria feliz, porque ficam longe da humildade. Em consequência, longe de Deus. Quem era Saul antes de ser rei de Israel? E depois em quem se tornou Saul? Talvez ele não passaria por aquela dificuldade de Deus o rejeitando se ele continuasse na sua vida humilde lá, procurando a jumenta do pai dele. Em Lucas 12, 21, diz assim: é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas 12, 21. Ajunta para si tesouros, não é rico, depende de Deus. Em Mateus 19, 23, Jesus disse, então, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Se eu não falasse, não falar de reino outra vez, já não tem tempo para falar muita coisa. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Quer dizer, não é contra os ricos, é a riqueza do ímpio. E, infelizmente, a maioria dos ricos são ímpios, porque a riqueza leva o indivíduo àquele alto poder, acha que pode tudo. Então, por isso que diz lá em Timóteo 6,10, né? 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a riqueza de todos os males, é o motivo de todos os males. O amor ao dinheiro, né? É melhor ser um príncipe abençoado por Deus do que um rei amaldiçoado. Era o caso de Jonatas e Saul. Saul já estava amaldiçoado, mas o Jonatas permaneceu, né?
Por causa de um homem mau, seus filhos são vistos como mal. Essa família é terrível, só porque o pai não presta. Então já passa a fama para os demais. Não foi assim com Jonas, filho de um rei que se tornou mau. Ele, porém, se manteve fiel. Também que ele fez coisas que poucos cristãos, mesmo registrados na Bíblia, teriam coragem de fazer. Como se for até o final, dá para chegar lá. Ele não concordou, Jonas não concordou com Saul, mas abandonar o pai não era uma opção. Ele amava o pai e o reino. Ele era fiel a Israel, ao reino de Israel, e era fiel também ao seu pai. Então você vê que é uma situação difícil. Ele tem que conviver com o pai naquela situação, porque era filho e amava o pai, e também com a nação de Israel. 1 Samuel 19. Primeira Samuel 19, 1 a 7. Diz: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há e te anunciarei. Então Jonatas falou com bem de Davi a Saul, seu pai, e disse: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te são muito bons. Porque expôs a sua vida e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecaria contra o sangue inocente, matando Davi teu servo, sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas as palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. Mas um coração mau não guarda a promessa para sempre, né? O coração mau uma hora vai desistir. Parece que só ele via a situação, ele, Jonatas, né? Ele, como sábio, agiu como diplomata. Como sabem que em algumas famílias e grupos sociais também precisamos de um Jonatas, que tem um coração harmonizador. Uma pessoa harmonizadora ajuda muito qualquer tipo de grupo. Agora, os interesseiros sempre dividem. Jonatas deu ouvido às palavras de Davi, que o buscou para saber a razão da ira de Saul. 1 Samuel, ali em Samuel, aí no vizinho 20. 1 Samuel 20, 1 a 2. Então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, sem primeiro me informar. Porque, pois, meu pai me encobria este negócio? Não será assim. Jonas sabia o que iria acontecer no futuro. Ele, como príncipe humilde, agia com sabedoria.
procurava criar um futuro para a sua família junto a Davi. Isso é o que faz todo pai, né? Pô, eu estou ruim, mesmo estando doente, mas você fica preocupado com o seu filho amanhã, depois da sua morte. Ainda aqui em 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, 17 e 18. 1 Samuel 17, 18. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Então, para Jonatas, ser o vice num reino próspero é melhor do que um rei em um reino dividido, pequeno e moribundo. Como Israel podia chegar sem a presença, sem a ajuda de Deus, né? Às vezes é preciso reconhecer que não sou a melhor pessoa para fazer o reino prosperar. Esse reino pode ser uma nação ou qualquer algo que se propõe a fazer. Ser segundo de Davi era melhor do que ser herdeiro de Saul. Isso ele tinha certeza absoluta e batalhava, tinha sabedoria para buscar isso. Toda luta de poder acaba com a destruição dos vencidos. Eu tenho uma história de que morei com uma espanhola que foi expulsa da Espanha, que ela defendeu o lado errado, lado errado não, lado que perdeu na Guerra Civil da Espanha. Jonatas, conhecedor desta situação, sabia que Davi seria rei em Israel, porque assim Deus havia determinado. Ele não iria lutar contra Deus. Com essa convicção, eles procuram se aliar a Davi, porque eles tinham conhecimento, tinham certeza que Deus estava abençoando Davi, então ele falou, vou me arrolar aqui com ele. 1 Samuel 16, já estava no 20 e pouco, né? 1 Samuel 16, Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Um terceiro ponto, Jonatas buscava se poderia haver uma reconciliação entre seu pai e Davi. Mas ele tinha uma missão difícil, reconciliar Saul com quem ele queria matá-lo. Como nós vemos lá no capítulo 20, 1 e 2. Deus amou todos que queria matar o Davi. A sabedoria e o discernimento de Jonatas está impresso muito forte nas palavras que ele diz a Davi. A minha missão pode ser impossível, pode ser que eu venha a morrer, mas se eu viver, nós vamos ter um reino maravilhoso, vamos lutar juntos. É aqui no capítulo 20, 14. Capítulo 20, 14. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra?
nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarregar da terra a cada um dos teus inimigos. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. 42, 43. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Um pensamento: é melhor lutar juntos em prol do reino do que lutar para ser o primeiro no reino. Se amamos o reino, é melhor lutar junto em prol dele do que lutar para ser o primeiro. O que acontece nas sociedades aí é que muitos lutam para ser o primeiro. É clube de futebol, todo mundo quer ser o presidente, né? A reunião no tal time, aquela confusão, porque o tal grupo quer vencer a eleição. Todos dizem amar aquele grupo ali, mas cada um puxa na sardinha pelo lado da vaidade. Ainda continua João dizendo: se eu morrer, tudo o que estamos fazendo, todas essas nossas alianças, todas as tentativas não irão por água abaixo. Eu quero fazer um acordo contigo, pelo menos se comprometa a fazer uma aliança que ajude a minha descendência a permanecer. Pode ser que eu não consiga moldar o meu pai, não consiga achar uma solução pacífica e possa vir a morrer nesse processo. Então, Davi, se compromete em ajudar a minha família. Vamos fazer uma aliança para deixar o meu legado. Pode ser que meu pai venha a morrer e tudo venha a se acabar. Preciso pensar no futuro da minha descendência. E foi o que aconteceu depois que Jonatas morreu. 2 Samuel 9. Segundo Samuel 9, versículo 1, no versículo 3, versículo 1, diz: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça beneficência por amor de Jonatas? Versículo 3. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use como ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lobar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete, e ele lhe disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Então Davi manteve a palavra que tinha o acordo que teve com Saul. A sabedoria e humildade de Jonatas foi o legado para os seus descendentes. Legado de riqueza pode levar discórdias para os seus descendentes. Mas legado de sabedoria e de humildade mantém uma família unida no futuro. Quantas famílias que por pouca coisa
ir em guerra por causa da herança, né? E não são poucas, acho que a maioria delas vai. Algumas não chega tanto, mas sempre tem alguma bens, deixa muitos bens, muitos problemas para a família no futuro. Sabedoria tem quem em Deus confia, espera nele e tem fé que não precisa ver nem ouvir. A fé verdadeira não precisa ver nem ouvir. Bem-aventurados os que não viram e creram, porque Jesus falou para Tomé, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lá foi João 20, 29, aqui é Provérbios 9, 10. O inimigo pode ser gigante, a fé verdadeira o deixa pequeno. Veio assim foi com os espias lá, né? Para 10 o gigante era mais gigante ainda, mas para 2 o gigante pode ser menor, se confiarmos em Deus. 1 Samuel 14, nós temos a impressionante fé de Jonatas. 1 Samuel 14. Eu gosto dessa passagem aqui, né? De um homem de fé. Por isso que eu falo, quando é uma fé assim, de um ser humano, gosto dessa passagem também. 1 Samuel 14, 1. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém não o fez saber a seu pai. É versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Esse é o versículo que eu gosto também. Então, se é Deus que está agindo, não importa se é só os dois ou se é o exército inteiro que está com ele. Deus não mais ouvia Saul, mas estava com Jonatas. Parece que um anjo ia à sua frente, porque os inimigos caíam, ele passava e o pajem de armas o matava. Dos homens, com a ajuda de Deus, feriram uns 20 e saíram ilesos. 14, 13, 1 Samuel 14, 13 e 14. 1 Samuel 14, 13 e 14. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de arma os matava atrás dele. E sucedeu que esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia ilha de terra, que uma junta de bois podia lavrar. Então você vê que realmente Deus estava com Jonatas, porque para enfrentar um batalhão só com 2 pessoas, é só fé e nada mais além de fé. Permita o bom Deus que o nosso legado permaneça para os nossos descendentes.